assim seja. Vamos lá então, Samuel. Vamos embora. Vamos entregar a palavra então para Lucas, né? E Érica. Eles vão assumir a partir de agora. Érica está aqui, Lucas está ali. Posso falar? Pode, com vocês. Boa. Que bom. Oi, pessoal. Bem, eu acho que muita gente aqui não me conhece, então, antes de começar, eu e o Lucas, a gente vai se apresentar um pouquinho da gente, né? Como a gente é um pouco novato. Meu nome é Érica, eu sou daqui de Campos do Goytacazes, que eu sei que tem algumas mocidades de outras regiões, e tenho 20 anos, sou estudante da UENF e fico muito feliz em saber que tem outro UENFiano aqui que falou sobre os sabonetes que foram doados, e eu fiquei muito feliz em saber que tem muita gente que está usando esse tempo de quarentena sem ganhar ponto, sem ganhar dinheiro e indo lá na UENF fazer isso. Eu participo da mocidade do Cantinho Fraterno desde 2015 e ano passado eu tive a bênção de poder auxiliar também com a evangelização de algumas crianças lá, né? Lucas quer se apresentar agora ou vai se apresentar depois? Posso me apresentar agora. Meu nome é Lucas, como já sabem, e eu tenho 20 anos, sou da mocidade do Cantinho Fraterno também. Estou no Cantinho faz quase toda a minha vida, desde pequeno. E é isso. Espero que vocês gostem de hoje e que tenhamos muita firmeza no pensamento hoje. Sim, a gente foi dado a nós, né, o tema da liberdade. E, gente, não tem melhor tema do que falar de liberdade durante uma quarentena, né? E aí, foi nos dada a permissão, falando de brincadeira, né, de botar fogo no parquinho. Uns passarinhos nos contaram os nomes de algumas pessoas, porque nessa pergunta e resposta, se ninguém ficar aquele silêncio, um passarinho nos contou alguns nomezinhos para a gente poder usar, né? E a gente vai começar... A gente vai começar com uma pergunta que eu gostaria muito que vocês respondessem dentro de si primeiro e mais tarde a gente vai usar ela, porque eu quero que essa resposta ela fique ruminando em vocês. A pergunta é a seguinte: vocês acham que durante essa quarentena vocês se sentem livres? Vocês estão tendo essa sensação de liberdade? Eu vou pegar uma palhinha do mesmo início de semana passada, porque eu não vou mentir, quando eu usava as redações, eu gostava de ir no significado real da palavra, no dicionário mesmo, Michaelis, Aurélio, para poder eu não me perder muito no texto, porque eu sou totalmente desfocada, então qualquer coisinha eu desfoco. E aí eu e Lucas, a gente preferiu começar buscando o significado que a gente encontra liberdade nos nossos dicionários, nos nossos aqui da Terra. A liberdade, ela tem esse sentido, gente, de independência, de você ser livre para fazer o que você quer, né? Ter essa liberdade, que não tem nada fazendo que você tenha um empecilho, nem um muro na sua frente. Os dicionários também trazem um conceito de filosofia. Os dicionários, não é muita filosofia inteira, não. Seria uma filosofia de que o ser humano conseguiria realizar a sua plena autodeterminação, organizando o mundo que o cerca e satisfazendo, olha só, as suas necessidades materiais, certo? Eu vou começar com esse tema de liberdade, não querendo ir muito para o lado da libertinagem, porque muitos nós jovens, quanto comigo mesmo, a gente confunde muito a liberdade com o conceito de libertinagem. Tem muita gente até que acha que a liberdade e a libertinagem são até sinônimos, são a mesma coisa. Mas não, porque a libertinagem, pessoal, ela vem descrito como entregar-se à carne. E isso a gente vê que a liberdade ela já traz um sentido de independência do ser, né? Para começar esse tema, porque isso daqui, pessoal, é uma roda de conversa. Eu e o Lucas, a gente vai começar a jogar algumas coisas e a gente espera que todo mundo entre aí num bate-papo legal, né? Quando a gente olha na nossa história mesmo, vamos falar de história, da história do ser humano, desde o princípio, nós sempre procuramos buscar a nossa liberdade, certo? A gente sempre tá nessa procura, nessa busca.
E não raras vezes, nessa busca, procura de liberdade, o homem entra em brigas, entra em violência física ou moral para poder adquirir essa liberdade. E a gente pode ver aí que na nossa história a gente tem várias guerras que começaram por conta disso, libertações de pensamentos, principalmente nesse último milênio. A gente teve muitos pensamentos que foram, para poder serem postos em prática, foi usada a violência para adquirir isso, né? Ter a liberdade de usar esse pensamento, usaram a violência. E a Joana, porque a nossa base para isso foi o livro O Homem Integral da Joana, além de outros livros como Kardec ou obras do Emmanuel. Só que eu e o Lucas, a gente tentou pegar assim, o livro é um oceano. O Samuel até nos disse que levou anos para ser feito esse livro. Então a gente pegou um copinho. Se alguém leu o capítulo Liberdade e compreendeu outra coisa, pode também entrar, comentar, querer falar alguma coisa que vai nos ajudar muito. E a Joana nos traz que a violência, essa violência que a gente acha que a gente faz para poder nos libertar, ela não gera nenhuma liberdade real. Isso porque o verdadeiro sentido da liberdade, ela está muito mais profundo. E sempre lembrando que a violência, ela pode gerar embates para guerras futuras. Joana relembra bem de guerras que se foram feitas a partir de tratados de paz mal formulados. Que é um exemplo grande disso que a gente vê hoje em dia é a Segunda Guerra Mundial, que por conta da humilhação que a Alemanha sofreu no tratado que se teve no final da Primeira Guerra, isso se teve um embate, né? Foi como se pairasse por toda a Alemanha um combustível de humilhação que bastou uma faísca de um extremo nacionalismo anos depois para que se explodisse a Segunda Guerra Mundial. E a gente parece até meio animal, né? Falando isso, de guerras, de brigas. Só que essa rebeldia, pessoal, ela faz parte da psique humana. É como se fosse uma identidade nossa, né? E vendo a nossa história, a gente acaba vendo isso, né? Que isso ainda está no nosso psique. Eu acho que eu estou falando certo. E é dessa rebeldia, é dessa liberdade que o dicionário material que eu comecei lá fala, sabe? É a liberdade para ter um compromisso financeiro para mim e para as minhas futuras gerações. É a liberdade do poder, é a liberdade de ir e vir, a liberdade de usar e abusar o corpo da forma que eu quero. Lembrando aqui, puxando uma palhinha que o nosso corpo ele foi emprestado, né? Só puxando isso, né? E essas liberdades que eu estou dando exemplo, vocês conseguem perceber que elas se iniciam na carne, mas elas perecem no túmulo? E a partir do momento que a gente se vê como espíritos imortais, filhos de uma criação divina, co-criadores, imagina se a gente fala de uma liberdade, só que ela está presa a uma matéria. A gente sabe que a matéria ela faz parte da nossa evolução. Ela faz parte e muito importante, principalmente no início da nossa evolução. Só que vai chegar uma parte que a matéria vai ficar para trás. E se a gente está falando de liberdade, e essa liberdade dos nossos dicionários, ela fica condicionada a esse momento, então não é uma liberdade verdadeira, e sim uma liberdade momentânea. E são conquistas de poder, conquista dos bens materiais, são proveitosas. A gente não pode fugir delas, não. Elas estão aqui para nos ensinar. Faz parte do nosso autodescobrimento. Elas são necessárias. Não são ruins, a gente não pode fugir delas. E a gente tem vários meios de passar por elas da melhor forma possível. Mas quando a gente está falando da liberdade real, que a gente carrega desde o momento da nossa criação, por quê? A gente já está predestinado a ser livres totalmente. Só que essa liberdade está adormecida. Porque a gente ainda não está com faculdades suficientes para isso, né? E quer falar alguma coisinha sobre isso, Lucas? Quero falar sim. Que a liberdade tem nos dado cada vez mais força para criar nossos pensamentos. E a liberdade real a gente tem que ter pelo pensamento, pela responsabilidade. A Joana própria diz que somente a responsabilidade o homem se liberta sem tornar-se libertino e insensato.
E é muito interessante isso de ter essa conscientização com nós mesmos. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, primeiramente, queria saber de vocês. Vocês acham que vocês são dono das suas próprias vidas? Se vocês são libertos para isso? Gostaria que vocês respondessem. E aí? Como o passarinho disse, acho que vou puxar um nomezinho, Ítalo. Quero que Ítalo responda. E Então, cara, eu não sei se eu tenho a consciência plena para ter essa liberdade assim, né? Porque talvez eu vivendo ainda nesse mundo da matéria e sem todos os sentidos, né, no mundo espiritual que eu teria, abertos assim, eu acho que no mundo aqui da matéria não tem essa liberdade total assim, não. Entendeu? Até o caso de você se conhecer, se descobrir. Joana até mesmo fala nos estudos dela, que eu já vi, que um dos 4 passos que a série psicológica dela passa é você aprender a se conhecer, aprender a ser, aprender a viver e aprender a amar. Eu estou na minha parte ainda de tentar me conhecer. Então, eu acho que quem alcançou essa parte da liberdade, assim, que não é essa liberdade que a gente acha que é sair por aí e conquistar o mundo, e fazendo revoluções por aí, porque eu vou fazer aquele ponto lá de acordo com o meu ponto de vista, né? Então, se eu ganho a liberdade através dessa violência, o ponto de vista do cara vai cair, mas vai entrar o meu, que também vai gerar uma outra revolta em cima de outra pessoa que vai achar isso também diferente. E eu acho que a verdadeira liberdade, eu acho que era até um exemplo de Gandhi, eu acho, não lembro, dessa liberdade que ele conquistou, né? Que ele não fez, os protestos deles eram sem violência nenhuma, cara. Então eram umas coisas muito, muito, muito sérias, esse ponto que ela toca da liberdade. Eu acho que eu ainda não tenho essa plena liberdade de alcançar ainda aqui na Terra, porque até mesmo eu não tenho a minha consciência. Eu não sou consciente do que eu estou fazendo. É isso. entendo. Sua resposta foi muito bem colocada, maravilhosamente colocada. Acho que não acrescentaria nada, mas, claro, é isso mesmo. A real liberdade não temos ainda, na condição dela. Quando eu crescer, eu quero ter um filho assim, pelo amor de Deus. Muito bom mesmo, porque a real liberdade a gente não tem. Por exemplo, a gente nunca sabe quando a gente vai encarnar ou desencarnar. É um exemplo que Samuel próprio me deu ontem. É um exemplo muito forte de que como acho que a gente não é liberto ainda do nosso espírito. E essa liberdade real a gente tem que conquistar para o nosso espírito. Não é a liberdade material. Claro que a gente é necessário, sim, da nossa matéria, de nossa casa, nossos lares, carros, dinheiro, mas não é a necessidade real. E a Joana também diz que a liberdade começa no pensamento, em forma de aspiração do bem. A gente tem que pensar no bom, no belo, no ideal, no qual são quanto fomentada a vida e a sustenta da vida e a mantém. A gente tem que ter esse pensamento bom, tem que ter essa, como o Ítalo falou, responsabilidade, autodescobrimento, autodomínio. A gente tem que se dominar nossos medos, nossas inseguranças. E eu adorei a resposta. Alguém mais tem alguma coisa para dizer sobre liberdade? Quero perguntar, vocês se sentem como a liberdade tem um fim? Vocês acham que a liberdade tem um fim? Sua liberdade acaba? E aí? Perguntar. Ih, vou ter que escolher outra pessoa então, né? Acho que eu vou perguntar para Paulo Vitor. Opa, boa noite. Tem problema não ligar a câmera ou não? Tem não, tá de boa. Pode ir câmera desligada. Eu ia, para quem me apresentar comigo, meu nome é Paulo Vitor, eu sou amigo de Lucas, eu participava, quer dizer, agora eu tive que me mudar de campus, então eu participava lá da cidade lá com ele. E eu gostaria só que ele repetisse a pergunta, porque falhou para mim aqui a conexão, eu não consegui ouvir a pergunta completa, se ele tiver aí ainda.
Tô sim, perdão, é que minha conexão tá um pouquinho ruim, peço perdão. Mas é que queria saber se a liberdade acaba no túmulo, ela termina, se essa liberdade existe, mesmo se ela termina no túmulo. Essa é uma pergunta bem difícil, cara. Sinceramente, eu não alcanço. Porque, assim, eu vi num estudo esses dias que a liberdade não de fazer o que a gente quer, né? Mas de agir de acordo com algo que é maior do que a gente, no sentido de ser co-criador, né? A gente alcança isso num determinado ponto da nossa jornada espiritual e que à medida que a gente vai retirando, né, as máscaras daquilo que a gente não é, que a gente entende como maldade, a gente vai se tornando livre de agir em nome de Deus, né, mais claramente falando. E que a maldade, unicamente a maldade, ou aquilo que não é bom ou bem, nos restringe sempre às mesmas ideias, né, as mesmas batalhas, né, íntimas. Então, acredito que essa liberdade tende a aumentar, né, no sentido, se vier com uma razão e tudo mais. Sim, maravilhoso, com certeza. E a própria Joana, ela diz no livro dela que a liberdade que se encerra no túmulo é utópica e mentirosa. Então, não acaba a liberdade no túmulo. A liberdade é do nosso espírito. Então, a gente tem que ter confiança e muito resignação, porque a gente vai levá-la para todas as encarnações seguintes. Aí eu pedi para a Érica continuar o estudo, que daqui a pouco eu volto com mais perguntas para vocês. Então, gente, maravilhosas respostas. Estou muito feliz que vocês estão respondendo. E Jesus, ele sabia que muitas das vezes a gente iria ter esse impasse de não saber qual liberdade a gente iria procurar, né? Essa da matéria ou essa real, dos estudos que o Ítalo falou, que é pelo autodescobrimento, pela responsabilidade. E com isso, Jesus falou que ele afirma que o único meio do homem se tornar livre é por meio da verdade. E, gente, pode responder aqui até nos comentáriozinhos. Quem é a verdade? Pode responder aqui nessa caixa de resposta. Ou onde que está a verdade? Ou quem é a verdade? Quem sabe me dizer? Aí é a pergunta do milhão, hein? É uma pergunta do milhão. Onde a gente pode encontrar a verdade? Uma dica. A pessoa é o caminho, a verdade e a vida. Acho que o pessoal não sabe muito, não. Aí, gostei. Lorena respondeu aí. Jesus, perfeito. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, o homem só vai se tornar livre por meio da verdade. Sendo Jesus a verdade e sendo Jesus o espelho de Deus, é por meio de... e Deus está onde? Deus está em tudo, em todos e excepcionalmente em nós. É por isso que eu amei quando o Ítalo falou sobre o autodescobrimento, porque se Deus está em nós, a verdade também vai estar em nós também. Basta a gente procurar, né? A gente olhar para dentro de nós e ouvir, né, Deus falando por elas. E um meio, né, de se autodescobrir, que eu gosto muito que muitos jovens do YouTube que fazem vídeos, a Carol do Meninas Espíritas, o Coaching Espíritas, eles sempre batem na tecla da reforma íntima. Eu não sei se todo mundo aqui conhece a reforma íntima, mas seria algo como você é uma casa. A minha casa não foi construída no momento, por exemplo, que eu conheci o Evangelho. A minha casa não foi construída também no dia 30 de março, começou a ser construída no dia 30 de março de 2000, às 7h15, quando eu nasci. A minha casa tem sido construída há milênios, a partir do momento que eu criei essa consciência. Então, muitos eus, né? Eu várias vezes já mexi nessa casa. Então, ela está necessitando de reforma, sabe? E a reforma íntima é você olhar para dentro e analisar quais são os problemas ou quais são as coisas boas que estão nessa casa. Um vidro quebrado, uma parede rachada,
né? E aí, Lucas, quer falar alguma coisa da reforma íntima? Você tá em mute, A eu reforma íntima, perdão. A reforma íntima é algo que a gente tem que trabalhar muito. E o próprio Chico, ele passou uma lista de 20, como que ele diz? 20 exercícios de reforma íntima. São inúmeras coisas que a gente pode... É muito difícil para nós mesmos. Por exemplo, executar alegremente as próprias obrigações. É muito difícil a gente executar feliz as nossas obrigações. Silenciar diante da ofensa, esquecer o favor prestado, exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco, emudecer a nossa agressividade, não condenar as opiniões que divergem com a nossa. E são inúmeras. Se eu ficar lendo, a gente vai perder um pouco do tempo. Mas é um trabalho que a gente tem que ter constante com a gente. Você vê que a primeira coisa é executar o trabalho alegremente. Eu falo por mim mesmo, é muito difícil eu fazer algo, um trabalho, às vezes, minha mãe manda eu lavar a louça. Às vezes não quero, e aí? Estou estressado, não estou fazendo alegre. Mas são casos e casos. A gente tem que mudar esse pensamento nosso, buscar essa intimidade nossa, essa liberdade que é o amor. Como Érica disse, Deus está dentro de nós. Temos que buscá-lo através de Jesus. E como que eu posso dizer para vocês? Vocês acham que essa reforma íntima, atualmente, a gente está conquistando cada vez mais rápido ou mais lento? E quem vai responder? Vou puxar outra pessoa, hein? Que o passarinho me chamou, me deu uma lista aqui de nome. Lorena. Esse passarinho aí, eu já suspeito quem é. Repete para mim, por favor. Que essa reforma íntima, atualmente, você acha que a gente tem conquistado rapidamente com os estudos ou não? Então, eu acho que vale muito de cada um, né? Para mim tá bem distante. Porque cada vez quanto mais eu estudo, cada vez que eu leio, cada vez que eu procuro, eu percebo que tá assim, longe demais. Mas tem gente que já acha que tá mais perto, que já, sei lá, eu acho que varia de pessoa para pessoa. Exatamente. Eu também concordo com você. E isso mostra que, como a Érica disse, antigamente, quando era na guerra, a gente tinha muita rebeldia, muita revolta. E mostra como a gente tem buscado cada vez mais a nossa melhor forma, nossa melhor reforma. Então a gente eu percebo que hoje a gente tem trabalhado cada vez mais a nossa mente e nosso coração. E queria dar uns exemplos de que Gandhi, por exemplo, como o Ítalo disse, ele era muito liberto, pois ele podia estar na prisão, ele podia estar em qualquer lugar, mas ele tinha a reforma íntima muito estabelecida, um pensamento muito firme. Ele sabia que o pensamento dele era a sua liberdade. Jesus também, como a gente sabe, estava na cruz, mas ele não estava preso, ele não estava sendo crucificado. Por exemplo, eu até dei no estudo com Érica o exemplo de Jesus na cruz. Ele tinha uma reforma íntima tão grande, uma liberdade tão grande, que na cruz, pregado com uma coroa de espinho, sangrando, cheio de dor, falou: perdoai-vos, pois não sabem o que fazem. Se fosse eu, gente, eu acho que eu nem estaria ali naquele momento, acho que eu já estaria gritando de dor, não sei. Então eu vou repassar de volta para a Érica. Eu vou ler aqui os comentários, Lucas. Sim. Que depois de terem falado de Jesus, o Luiz César também falou da questão 625, né? Que é a questão, acho que quase todo mundo conhece, que é qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Jesus foi a resposta, né? Então ele também respondeu a pergunta que eu tinha feito. E aí Ana Clara Medina comentou aqui sobre que ela estava refletindo sobre a liberdade e ela lembrou da parábola do filho pródigo, que é muito interessante para associar com o tema. E é muito verdade isso. Se você quiser falar um pouco sobre a parábola, mas mais ou menos seria que, eu acho, na minha visão, que o filho, ele tomou como a liberdade do mundo para ele e foi.
E aí, quando ele voltou, talvez ele tenha descobrido a verdadeira verdade, né? Ele passou a procurar dentro de si. Então, ele voltou para a casa dos pais dele. E o Luiz César deu uma palhinha. Eu queria saber muito de onde é que é, se é uma música e tal. Era moço, ardia em vãs quimeiras, por terras longínquas me lancei, me escorreu das mãos tudo do que eu herdei. Acho que também é lá do parábola do filho pródigo. Se puderem me acertar isso, eu tô falando certo. E aí o Luiz César também falou uma coisa muito certa, que é bota uma música que você gosta na hora de fazer as atividades. Ah, pode deixar, eu boto. Você não vai gastar. Eu também gosto muito de botar isso no podcast também, né? É uma maneira de fazer as coisas sem nem perceber que você está fazendo o que você não gosta. Tipo, lavar louça. Lavar louça quando tem arroz, aí o arroz fica na pia. É bom ter uma musiquinha ali para relaxar. A Júlia Castelar respondeu aqui, falou nos comentários. Acredito que nossa geração seja mais livre para buscar a reforma íntima. Sim, mas nos perdemos na manha liberdade que temos atualmente. Muito verdade. Acho que vai cair aqui o tempo, então a gente vai continuar falando o que a Júlia Castelar falou daqui a pouco. E o Luiz ainda botou um link para uma música lá no grupo. Ele fazendo tudo lá, botando até o link da música. Aí sim. Mas a nossa geração realmente teve essa liberdade material muito maior do que antigamente, só que acabou se perdendo, né? Então, a gente tem muita mais condição de fazer a nossa reforma íntima, de usar dos meios da meditação, da oração. A gente tem muito mais conhecimento disso, no entanto, ao mesmo tempo, a gente tem uma liberdade para fazer muitas coisas, para sair, e isso é muita verdade. Falando aqui, Cadê o povo, gente? Ah, tá entrando. O Lucas está ali. A Érica, que eu acho que não entrou ainda. Esperar um pouquinho ela entrar. Acho que ela está entrando. A Érica chegou a entrar, mas caiu. Ela está tentando entrar.
Hum. Acho que a Erika estava esperando um outro link. Estou aqui falando com ela. Ah, Entrei. Pronto. Dá para me ouvir? perfeito. Sim. Ok. Eu tava falando sobre, acho que foi a Júlia que tinha enviado falando sobre o quanto que a reforma íntima está facilitada para os jovens hoje em dia, mas a gente acaba se perdendo, né? E isso é muito verdade, porque eu acho que como eu e boto o nome de Lucas também, não sabendo, Lucas, depois você me confirma, de que quando a gente começou a ler esse capítulo, a gente tinha uma mentalidade de liberdade muito diferente do que a gente realmente descobriu. Sim, por exemplo, quando eu comecei o estudo, a liberdade para mim não tinha a ligação com responsabilidade, por exemplo. E como ela própria disse, como a gente tem. Foi quem que disse mesmo sobre a liberdade para o jovem? A reforma íntima? Acho que Júlia, Júlia. acho que era o nome dela, Luísa. Então, eu concordo demais, porque temos liberdade de acesso a muitos acervos de livros, pessoas, exemplos, e temos que ter responsabilidade para usar a nossa liberdade. Não podemos confundir, como a Erika disse, com a libertinagem. Nós jovens, por exemplo, eu um pouco mais jovem, não tão distante, tinha essa confusão na minha cabeça de liberdade e libertinagem. Achava que viver, sair com os amigos, dar risada, essas coisas, era uma liberdade, mas não era. Só me aprisionava mais. Eu me tornava escravo de mim mesmo. Então, não me tornando livre e irresponsável. Não me conhecia, não sabia quem era, e hoje tento me conhecer mais. Então, tento ter mais responsabilidade nas minhas escolhas, ter meu autodomínio do que falar, do que fazer. Claro, ter essa conscientização, mas é muito difícil. A Isis falou uma coisa aqui. Tem uma frase espírita que é o equivalente da frase do tio Ben. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E quanta responsabilidade vem? Temos muitas e muitas responsabilidades que temos que ter cuidado de trabalhá-la. E a Ana Clara Medina disse: o espírito não é o melhor do que ninguém, mas ele tem a obrigação de ser melhor que já é. A gente não está competindo com ninguém, a gente está competindo com nós mesmos. Competindo, né? É verdade. A gente tem que ser melhor do que ontem. A gente está nessa encarnação para evoluir o que a gente não fez na encarnação passada. É fácil? Não. Mas devemos ter essa conscientização de trabalhar cada vez mais nela, para que possamos lutar pela nossa independência de forma de pensamento, com amor, carinho, caridade. E Jesus próprio disse: amar o próximo como a si mesmo. Essa a gente tem que seguir a vida. E puxando o que a Ana Clara falou, a Joana também, mais pra frente no livro O Homem Integral, ela fala a seguinte frase: a verdade faculta ao homem o valor de recomeçar inúmeras vezes a experiência equivocada, até acertá-la. E aí eu me lembro muito bem eu não sei se foi no filme ou no livro Nosso Lar, de eu ouvir aquela frase: você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode recomeçar agora e fazer um novo fim. E com essa responsabilidade, a gente começa a entender que a gente tem a oportunidade de sempre nos melhorar. Calma, você errou, mas você tem sempre a infinidade dos tempos para conseguir recomeçar e melhorar. E o Lucas tinha comentado sobre... Deixa eu só abrir aqui um pouquinho. O Lucas tinha comentado meio que sobre aprisionamento.
E é um sentimento, né? É um sentimento que é contrário à liberdade. E aí, livre é o espírito que se domina e se conquista, dito por Joana no livro Homem Integral. E esse trabalho, ele começa, pessoal, por dentro. E principalmente, e primeiramente também, pelo pensamento. Onde qualquer pensamento que dê vida ou que sustente vida é bom. E qualquer pensamento que seja contrário disso, né? Seja coagir, de fofocar, de várias coisas, de reprimir, eles são maus, eles não sustentam nenhuma vida. E sabe o que isso quer dizer? Sobre, tipo assim, sensação de liberdade. Quando você tem ódio de alguém, ou você tem uma raiva muito grande, é como se todo dia você acordasse de manhã e nos seus pulsos e nos seus pés tivessem algemas com uma cordinha, e presa a essa corrente, assim, uma corrente, tem aquelas bolas de academia. Essas bolas podem ser bem grandes e bem pesadas, ou podem ser pequenininhas. São os empecilhos que a gente tem durante todo o dia. E lidar com esses pensamentos ruins e sentimentos ruins é como a gente vai para casa espírita com esse peso, a gente vai para nossa casa, a gente vai para o supermercado, a gente vai para o shopping, a gente vai carregando. Às vezes você está o dia todo sentado, lendo notícias ou histórias muito tristes. Você levanta, você está carregando 500 quilos a mais. Esses são pensamentos que te aprisionam. Né? Se está te aprisionando, você não pode andar, você não pode voar. Já pensamentos de... Vou dar um exemplo lá do grupo do WhatsApp mesmo. Vocês estão todo mundo se juntando para fazer um vídeo maravilhoso de colocar as fotos do pessoal e fazer um vídeo com uma música que parece que já está feita aí, ou quase feita. Só de pensar nisso, nos dá uma leveza, nos dá um sentimento de alegria. Isso porque tá aí a verdade que Deus quer nos trazer. Onde nessa leveza está o sentimento de liberdade. Nada te aprisiona a matéria, nada te faz querer continuar. Você pensando, eu vou montar um grupo, Lucas sabe tocar muito bem violão e eu ganhei uma fantasia de coelho. Por que na Páscoa a gente não pode ir visitar o Hospital do Câncer Infantil e cantar o repertório de músicas Brilha, Brilha, Estrelinha, Se Essa Rua Fosse Minha? Só de pensar nisso, só de ter essa construção desse pensamento que dá e sustenta a vida, a gente já começa a sentir uma leveza, uma liberdade muito grande, né? E Jesus nos traz isso. Aí o Lucas e outras pessoas também, o Ítalo também falou sobre o exemplo de Gandhi. Isso porque parece que a gente está falando aqui desse autodescobrimento, mas existe alguém que passou pela Terra, por esse mundo material e conseguiu ser livre interiormente? Sim, o Gandhi é um grande exemplo. Não usou uma violência, nenhuma violência para poder atacar alguém. E ele era livre. Ele falava assim, a minha mensagem é a minha vida. Outro exemplo foi Sócrates. Sócrates, na filosofia, nos últimos dias ele foi encarcerado, né? E ele teve que beber cicuta, para ele meio que uma condenação à morte. E nisso, o Sócrates, ele estava mais livre do que aqueles que tinham botado ele na prisão. Sabe o que o Sócrates falava muito? Ele falava assim, conhece-te a ti mesmo. É o resumão do que a gente falou, isso, tudo que a gente falou. Conhece-te a ti mesmo. Sócrates acreditava que o homem só era livre se ele conseguisse dominar os seus pensamentos, os seus sentimentos e principalmente a si mesmo. Era aí que o homem estava livre. Por isso que Sócrates já estava livre mesmo preso. O Ítalo me deu um grande também exemplo conversando comigo, foi o Paulo de Tarso, que antes de conhecer Jesus, ele não tinha seu espírito livre ainda. Só que depois de passar a caminhar ao lado de Jesus, ele podia estar na prisão, eles podiam, não só ele como os apóstolos, podiam até irem para a cruz. E eles continuavam sorrindo como se eles estivessem em um jardim. O exemplo foi do livro Há 2000 Anos, onde tem um grupo de cristãos, não vou dar spoiler para quem não leu, mas tem um grupo de cristãos que eles estão indo para um circo
para serem mortos por leões. E eles vão cantando, e eles vão adorando. Eu não tinha, até a semana passada, eu não tinha entendido. Para mim, eles eram loucos. Mas não, eles já tinham se autodescoberto e eles já tinham conhecido a verdadeira felicidade, a verdadeira verdade neles, sabe? E ali estava esse sentimento de liberdade, de ser livre. Quer falar alguma coisa, Lucas? Ou continue? Tá no mute. Queria falar no final O Ítalo levantou a mão aí. Ah, então pode falar, claro. É de um outro exemplo que eu lembrei aqui, é de João. João, o apóstolo do Cristo, que ele foi o último, né, a ficar na Terra, né, encarnado, e ele foi aprisionado numa ilha, e ali ele não tinha contato com ninguém, apenas com soldados romanos que faziam ali a sua segurança para não deixar ele escapar. Mas a liberdade que ele tinha ali é até no livro de Miramês que conta, não sei se é São Francisco de Assis, porque quem não sabe, João, o apóstolo, ele vem reencarnar e ser São Francisco de Assis. A liberdade que ele tinha de pensamento, a liberdade com a natureza, a liberdade das suas emoções e a sua comunicação com o mundo espiritual era muito grande, era muito intensa. Apesar de ficar ali na ilha, ele morreu ali na ilha, mas ele tinha a pura liberdade, a liberdade mais, assim, que eu posso dizer, mais sublime que possível, cara, porque além de ter essa questão com a natureza e entender todo esse processo, ele não usava de violência com ninguém. Pelo contrário, os soldados ficaram tão impressionados com ele que passaram a ouvir a palavra dele, que ele transmitia através das mensagens do Cristo e através do Evangelho. Eu lembrei agora desse exemplo. É o livro, acho que é São Francisco de Assis. É muito, muito interessante ler também. Obrigada, Ítalo, por essas palavras aí. E eu não fazia a mínima ideia de que o João veio como São Francisco, né? E outro exemplo de liberdade. E nesses dias... A Ana Clara quer falar um pouquinho também. Ah, fala aí. Gente, eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir, tem uma internet meio ruim. Eu estava refletindo aqui sobre a reforma, e eu acredito que o Espiritismo fala, né, que nada na nossa vida é por acaso. Então, eu acredito que esse momento de quarentena, que a gente possa aproveitar para a gente ter a nossa reforma íntima, aproveitar os estudos que o Grupo Espírita está fazendo, que inclusive, por coincidência, o meu grupo fez o estudo hoje do livro, acho que é da Remorse do For, Reforma Íntima Sem Martírio. Então, eu acredito que mesmo com toda essa energia ruim, toda essa energia negativa, a gente tem que aproveitar e vibrar positivamente, e estudar e aproveitar os momentos para que a gente possa evoluir e nos conhecer mais. É isso. Ótimo. Isso aí, muito bom, exatamente. Ela respondeu a nossa pergunta no começo. Exatamente, se a gente está livre na quarentena. Ela respondeu, assim que a gente trabalha nossa liberdade. Eu só queria terminar a minha fala com as últimas falas de Joana de Ângeles nesse capítulo de liberdade, que é: não há liberdade quando se mente, engana, impõe e aí traiçoa. A liberdade é uma atitude perante a vida. E assim, portanto, só há liberdade quando se ama conscientemente. Devemos amar, mas com razão e emoção juntos. Tem que balancear isso. Nunca ter mais emoção do que razão ou razão do que emoção. Eu acho que falei a mesma coisa agora, mas vocês entenderam. E a gente tem que trabalhar mais nossa reforma íntima nessa quarentena. Trabalhar mais em como melhorar isso na gente. A gente está preso em casa, mas nossa mente está além. Nosso espírito está além. Então a gente pode trabalhar muito bem nela. Acho que eu só vou fechar um pouquinho falando do... Como eu tinha falado mais cedo, e outra pessoa tinha falado, esqueci o nome dela, sobre o quanto está muito mais fácil da gente realizar a nossa reforma íntima. E acabaram de falar isso agora, né? De que esse momento está muito bom para isso. E existem formas da gente nos auxiliar
a buscar a nós interiormente. Aí eu vou dar uns exemplos e eu gostaria, se tiver mais outros exemplos no final, alguém falar também, né? Porque hoje em dia cada um usa assim, um método diferente. Os exemplos que a gente pode dar é a meditação. Por que a meditação é tão boa pra gente? Como eu falei, a gente pode se ver como uma casa. Só que para entrar dentro da gente, se imagina sozinho num campo gigantesco e tem 1 bilhão de caminhos diferentes para você ir. Um deles vai te levar para o seu consciente, vai te levar para o seu autodescobrimento. E os outros vão te levar para pensamentos bons ou ruins, ou atos, ou milhões de coisas. A meditação faz você aquietar, deixar tudo em silêncio, deixa sua cabeça em silêncio, o meio que você está, e abre, faz você se abrir. Isso dá meio que uma luz para direcionar você melhor para essa casa interior. Então, a meditação é um exemplo. A solicitude, que foi falada semana passada. Na solicitude, você se descobre, você entra com o intuito de se melhorar, né? Outro exemplo é a prática do Ho'oponopono. Eu não conhecia. Há 2 semanas atrás, a nossa amiga da Austrália comentou, né, sobre esse método que seria uma filosofia, é muito maior do que isso, mas seria uma filosofia de sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Por que o Ho'oponopono pode tanto nos ajudar? Porque quando a gente olha nos nossos erros, às vezes muito mais a gente olha os nossos erros do que nossas coisas boas, né? Quando a gente olha, às vezes a gente se transforma nos nossos próprios mártires, que a gente começa literalmente a se machucar, porque a gente vê como assim meu Deus, eu sou tão ruim assim. E essa prática do eu sou grato por isso me fez ter conhecimento, me fez ter uma experiência, é muito importante, principalmente nessa fase de juventude que a gente está, que tem que aguentar, né? É uma responsabilidade olhar para si mesmo e se conhecer. Como eu disse, essa casa interior, ela foi construída há milênios. Muitos se passaram por ali e muitas histórias se passaram por ali. E no momento que a gente sabe que a gente pode se recuperar e ter um novo dia para poder abençoar e refazer de novo nossos equívocos, já nos dá essa paz, né? E acho que o que eu não botei aqui, mas muito importante, é a oração, porque assim você consegue se abrir e às vezes até se conhecer melhor falando com Deus, só com as palavras. Acho que é isso que a gente quis passar. Lucas, você quer adicionar mais alguma coisa? Não queria adicionar nada não, foi perfeito. Eu gostei muito do estudo, de como rolou. E o horário já está extrapolando um pouquinho, mas que possamos realmente sair de hoje sabendo que a liberdade está dentro de nós e que devemos buscá-la com responsabilidade, disciplina, força de vontade, coragem de nos olhar. Temos que ter muita coragem de nos olhar e que possamos ter essa reforma íntima nessa quarentena. Aproveitamos mais ela, usamos para nosso bem e prazer espiritual, não material. Então, obrigado pelo... Continua, pode continuar. Não, eu queria agradecer por todos estarem aqui nesse sábado, às 7 horas da noite estarem aqui. Não tem muito para onde fugir também na quarentena, mas obrigado por estarem aqui ouvindo a gente. Eu só queria dizer uma coisinha que é muito importante, que está, sim, extrapolando o tempo, mas é onde que o Espiritismo estaria a nos auxiliar nesse descobrimento, né? Como está extrapolando o tempo, eu gostaria que cada um falasse, só que eu vou responder com as palavras do Emmanuel, onde ele diz que o Espiritismo, ele não nos acena com céus ou infernos exteriores, mas ao revés disso, nos faz reconhecer que o céu ou o inferno são criações nossas, funcionando indiscutivelmente em nós mesmos. Não está fora, gente. A nossa liberdade não vai ser conquistada por fora, está dentro. Esse céu e inferno é como se fosse um radinho, que a gente pudesse regular aonde que nossos pensamentos estão. E como o Lucas falou, eu gostaria muito de agradecer a nós aqui. É a minha primeira vez falando assim, desculpa o nervosismo ou qualquer coisa.
E obrigada pela essa oportunidade maravilhosa de estar com tantos jovens. Eu estou muito feliz de estar aqui, de ter essa união de jovens e vocês darem a oportunidade de nós falarmos, né? A gente que agradece. Ficou muito bonitinho o trabalho de vocês, ficou muito legal mesmo. Érica e Lucas estão de parabéns, ficou muito bacana, muito bacana. Isso que Emmanuel disse que você mencionou agora, Einstein conseguiu comprovar fisicamente. Einstein afirmou que tudo no universo é energia. Nós só precisamos sintonizar as mesmas faixas para a gente se equalizar. Ele falava isso com relação aos experimentos que ele fazia, mas já comprovava isso cientificamente. Luísa, você me pediu um tempinho para falar. Oi, gente. Eu queria falar da campanha do João Viana. A gente demorou um pouquinho para conseguir organizar tudo, porque a gente estava em contato com o hospital. E aí, finalmente, a gente conseguiu. Já mandamos lá para o grupo, mas eu queria falar aqui um pouquinho e que os coordenadores pudessem ajudar a gente, incentivando a divulgação, divulgar para os seus amigos, no grupo das mocidades, né? O hospital está precisando bastante. E como o hospital, né, está junto com a Liga, eu acho que é um dever de todos nós, espíritas, ajudar o hospital, né? E aí a gente está fazendo a campanha junto com o hospital e ele já tem um site que é do Amigos do João Viana. O que a gente fez? A gente está tentando divulgar esse site que já existe através da campanha, porque depois que a campanha acabar, o site vai continuar e a gente vai poder ajudar, porque o hospital está precisando muito, não só nesse período, né, de quarentena, mas ele está passando por bastante dificuldade, já faz uns anos. Então, que a gente, como espíritas, enfim, a gente possa ajudar eles e chegar mais perto dessas pessoas que estão lá tentando sobreviver e tentando ajudar essas pessoas que necessitam tanto de nós. É isso. Obrigada. Valeu, Lu. Obrigadão. Samuel, Fala da Isa. eu não posso sair daqui sem falar de Mandela. É verdade, é verdade. Invicto, gente, É que verdade. filmaço. Tem uma cena que é emocionante, não vou falar mais, mas o homem ficou 20 anos lá e poderia ter saído com o coração cheio de ódio, de raiva, para competir com os brancos, mas não é isso que ele faz. Ele junta, né, aquele povo todo e vivem lá na África do Sul um momento lindíssimo. Então eu indico Invictus. Todas as vezes que eu vejo, eu sempre me emociono. Eu ganhei de uma amiga minha também um livro, Martin Luther King. É outro também. Aconselho a vocês lerem o livro de Nelson Mandela, a biografia de Mandela, né, e a biografia de Luther King. São dois sinônimos de liberdade com responsabilidade. E é atual. Enfim, Mandela está vivo ainda, Luther King desencarnou tem pouco tempo, ou seja, é muito atual. Para a semana que vem, a gente ficou com... Oi, Gabriel, pode falar. Já que se deram 2 exemplos de liberdade, eu também gostaria de indicar outro exemplo a ser estudado, que é Stephen Hawking, um rapaz que aos 20 anos teve a doença que é conhecida por ELA, a doença do síndrome motor. Quando descobriu a doença, foi dado apenas a ele 1 ano de vida, e nisso ele viveu mais 50 anos preso à cadeira de rodas, e mesmo assim se tornou exemplo pela luta, persistência e pela inteligência que ele tinha, apesar ainda estar preso a essa condição física. Também outro exemplo de liberdade. Se eu não me engano, mexendo um dedo só, ele ganhou o Nobel, não foi?
ele mexia no equipamento dele. Ele falava com um dedo, mas no final da vida dele ele estava mexendo com o equipamento apenas com as pálpebras. Ou seja, gente, o corpo não é limitação. Essa desculpa, quando a gente desencarnar, não vai rolar, entendeu? Não vai dar para usar ela, não. A semana que vem a gente ficou de ver com o João, não era isso, Marta? Tânia? Não é João o nome dele? É o João, né? E teria mais uma pessoa para trabalhar com o João. Quem seria essa pessoa? Quem vai se candidatar? Você já viu o tema? Olha, eu honestamente estou pensei essa semana em voltar em rotina. Porque nós falamos de rotina há 4 ou 3 semanas atrás. E vale a pena pontuar sobre esse capítulo, porque a gente está falando de saúde mental e doença mental, né? Se a Daísa concordar, eu estava pensando aqui hoje, gente, isso não foi nada, não está ensaiado, não está decidido, não está definido, mas eu pensei em rotina. Seria legal até a gente ouvir os jovens também. Exatamente. Porque a rotina ela é muito ampla, né? Sim. Ou que o próprio João tem algum tema para falar. O João está aí, não está? João estava, não sei se está aí. Tô sim. Tá. Eu acho que rotina é um tema que dá pra gente falar bastante coisa. É um tema bem amplo. A gente pode abordar sim. Eu só sugeri, João, não quer dizer que necessariamente você tem que falar sobre isso. Se você quiser sugerir alguma outra coisa, a gente está aberto, entendeu? Uhum. Mas eu gostaria de outra pessoa se candidatando a trabalhar com o João. Eu não gostaria de apontar o dedão, não, mas, assim, o dedo é grande, entendeu? E aí? É o dedo do passarinho? Não. Alguém vai se candidatar, gente? Eu estou olhando aqui, Gabriel, estou na minha tela aqui, parece que ele é físico. Gabriel está estudando física, pretende ser físico. Gabriel aí, gostei. Gabriel e João. Gabriel com o João, que tal? Gabriel veio primeiro, anunciou o Cristo, João trabalhou depois. Olha que beleza. Aí, gostei da dica. Eu até fiquei já pensando nele para alguma coisa de física quântica que eu adoro. Não sei se ele domina a parada, como diz o outro. Mas e aí, Gabriel, topas? Pô, Gabriel e João aí, ó. O anjo e o apóstolo junto, bora. Então, ficamos assim. Então, sábado que vem, João e Gabriel falando sobre rotina. Física quântica é complicado, mas vai que eu consigo encaixar. Vamos ver, vou pensar uma coisa. Mas não prometo nada não, hein? Tá bom. Você quer falar alguma coisa, Daísa, para a gente já encerrando? O pessoal está aqui no chat, aqui. Deixa eu ver se alguém está... Eu sou assim, uma pessoa suspeita, né? Eu adoro jovem falando. Eu acho que a gente precisa incentivar cada vez mais nossos jovens para ir ocupando esses espaços de fala na casa espírita, lógico que com a coordenação, dando todo o apoio, mas é muito bom a gente ver as ideias, né, que eles foram colocando, a Érica e o Lucas, as perguntas dos outros jovens. Então, eu acho que isso tudo está valendo muito. Eles estão sendo incentivados a outras leituras. Eu acho que é um momento muito especial. Gostaria também de parabenizar o trabalho aí de Luísa, com a equipe aí, com o pessoal, que eu acho que a gente também não pode ficar só estudando, a gente tem que ter prática, teoria, mas também vivência, né? Eu acho isso muito bacana e o João Viana precisa muito da nossa ajuda. E o outro ponto é que os coordenadores precisam ajudar na questão do incentivo para os jovens virem para aqui, para esse espaço. Achei muito pouco jovem hoje. E acho também que aquela questão das fotos também, todo mundo ajudando para a gente ter uma construção de vídeo ali, que vai ser uma outra coisa bem interessante. Então,
vamos incentivar, vamos chamar os jovens para estar aqui conosco, que acho que vai ser bem bacana, sempre, né? Ter mais jovens presentes. Eu tenho uma dúvida. Sim. Ó, No primeiro estudo foi utilizar o mesmo tema, que foi rotina, e ansiedade. através do livro de Joana. Isso. Nós usaríamos a mesma fonte ou outra perspectiva, outro autor? O escaninho é Joana, o apontamento é Joana. No entanto, nada lhe impede de você beber em outras fontes, entendeu? De você ir a outros livros, você e o Lucas pesquisar em outros lugares. A Joana é só para te entregar o norte do serviço. Né? Inclusive, Você e João. Samuel, inclusive o capítulo 2 do livro O Ao Integral tem umas Sim. coisas ali muito legais. Desse homem Sim. aparência. Tem umas coisas ali que são bacanas. E quem sabe vocês dois vão lá dar uma olhada também no capítulo 2. Porque lá está falando de fobia social, homem-aparência, ódio, mitos. Exatamente. Tem umas coisas ali bem bacanas. Sim. Que, de repente, vocês vão lá, catam, juntam com a rotina do primeiro capítulo e outras leituras que a gente até também pode estar contribuindo. Quem já leu alguma outra coisa em algum outro livro vai passando também. Mas eu acho que dá um bom caldo ali quando você junta o capítulo 1 com o capítulo 2. Vai dar pano para manga ali. Vai. Acho também que ouvir a live de César Said pode ser interessante. Ele fez uma live no domingo passado que foi muito show, ele é psicólogo, pode também contribuir nas reflexões de vocês. Só fazer um apontamento, que aí vale só um apontamento. Veja bem, Érica, não é uma corrigenda, é só um apontamento. Érica citou meditação. E aí eu vou lembrar a colocação de Ana na semana passada, que foi para nós. Bem meditação, gente, não é para vocês seguirem youtubers que falam de meditação, gente que propõe meditação à torto e direito. Meditação tem que se saber o porquê, para quê, e tem processos, regras muito bem definidas. Se vocês querem conhecer um pouco sobre meditação, até indiquei a Lucas e a Érica Hermógenes, que é muito bom para se ler. No entanto, eu não aconselho que se façam meditação sem você ter o devido acompanhamento, porque a gente teve um caso de uma amiga nossa narrando que depois do processo de meditação descompensou pressão, teve arritmia, enfim. E meditação sem acompanhamento não é um negócio legal de se fazer, não. E nem aconselho que sigam canais de youtubers e gente que não tem qualificação para isso, entendeu? É só uma dica. Mas sim, procurem. É um bom lugar para fazer. O Cristo usava essa ferramenta. Eu vou até pedir para uma amiga minha, que é psicóloga e faz, né, meditação, se ela puder dar algumas dicas, até por áudio, vamos depois colocar no grupo, porque realmente tem que ter muito cuidado com isso. Sim. A questão da meditação. Vamos encerrando, gente? Eu gostaria, se a Daísa me permitir, de pedir a um jovem para fazer a prece. Pode. Eu gostaria que Átila fizesse a prece. Né? Você já estava com frio na barriga, né, meu filho? Bom, eu já sabia que você ia fazer isso. Quando você falou que ia pedir, eu já sei já para quem que é. Então, não se faça de rogado. Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos encarnados. Agradecer a eles as ferramentas disponibilizadas para nós, para podermos, Senhor, nos conhecer, nos melhorar. Saber, Senhor, dominar nossas más tendências. Podemos, Senhor, nos disciplinar mais para seguirmos, Senhor, seus ensinamentos, seu caminho. Agradecidos estamos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos
procurando, Senhor, nos interagir, nos unir, em prol, Senhor, do autoconhecimento, em prol, Senhor, de aprender a cada dia mais os seus ensinamentos. Agradecemos também aos amigos espirituais pelo amparo, pela sustentação, durante esse momento, Senhor, tão difícil que o planeta vive, que possa ser levada, Senhor, para cada pessoa, seja ela necessitada do que for, tudo aquilo que ela necessita, e que seja feita, Senhor, a sua vontade, que assim seja. Gente, obrigado a todos. Foi maravilhoso. Muito bom mesmo. Tá gravado. E aí vocês cobrem a Lorena depois. A colocação disso lá no canal. E aí é com Lorena, entendeu? Não Olha, quero... eu vou apelar agora, hein? Só vou colocar no canal depois que todo mundo me enviar foto. Aí, ó. Aí, ó. Olha que chantagista. Eu não falei que ela tinha espinhos? Aí, ó. Tá vendo? Cuidado, hein, Lucas? Os meus espinhos, eles só espetam quando brincam comigo. Eu tô pedindo foto, gente. Só a foto. Deixa eu fazer o vídeo. Um beijo grande, gente. Boa noite. Beijão, gente. Boa Fiquem noite. com Deus. Fiquem com Deus. Tchau.